Estou vendo uma tarja aqui, Elemar. Boa noite, meu companheiro Elemar Voyan. Boa noite, Marlone. Uma satisfação poder conversar contigo nessa época aí que estamos em isolamento, né? Mas a tecnologia nos permite, né, conversar. Falar no isolamento, né? Eu tô. Cadê o meu companheiro Elemar? Enquanto o meu amigo fica. Eu estou aqui Tu me tá aí no reconectando aí. escuro, só que tá no escuro aqui para mim, para nossa tela. Aí, ó, voltou, Já saiu. voltamos, já. Aí, agora sim. É engraçado esse mecanismo aqui de comunicação, né? Esses nossos encontros, o trabalho. E, nesse processo aí, a Assembleia também está em isolamento social, né? E nós temos cumprido uma jornada bastante produtiva e bastante longa também, né? A gente tem trabalhado bastante aqui através das redes sociais, que acabam consumindo boa parte aqui do nosso tempo. Mas é uma alegria também te ver, Lemar. Estás bem? Tudo tranquilo? Estou E tranquilo, estou tranquilo, falando em estou bem. isolamento também, os dados aí da pesquisa, né, que a universidade está ultimando agora, dão conta de que está caindo, né, a contaminação aqui na nossa região. Aliás, subiu pouco, né? Então é uma boa notícia aqui para nós, né? Vamos ver se isso se mantém, evidentemente, né? Porque é bom, o Rio Grande do Sul, né, alguns estados, a nossa cidade aqui acabou, a nossa região acabou fazendo isolamento social e evitando esta velocidade de contaminação, né? Então, eu acho que essa pesquisa aí da universidade nos dá um alento aqui, né? Mas no Brasil a coisa não está fácil. Nos Estados Unidos hoje, né, atingiu aí a marca dos 100 mil mortos, 100 mil pessoas mortas em pouco mais de 60 dias, né? É muito grave o que aconteceu, e nós aqui já atingimos aí mais de 22 mil, 23 mil mortos, o que é uma barbaridade, né? Por conta, enfim, né, de alguns focos que foram identificados e que não foram, né, efetivamente tratados como deveria ser tratado. E esse tensionamento aí contra o isolamento social, né, colocando a economia contra o isolamento, não levou a nada, né? E nós estamos aí sendo hoje motivo de manchetes em jornais internacionais, como não se deve enfrentar a pandemia, né? E aqui, muito perto de nós, hoje eu estava acompanhando a nossa comissão do Mercosul, né? O Uruguai está tomando, e a Argentina tomando todas as providências nas nossas fronteiras, que estão com muito medo do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Outras nações já impedindo aí de voos, os Estados Unidos mesmo impedindo voos que partem do Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento duro, crítico, né? E felizmente aqui na nossa região, pelo menos até agora, né, com as medidas que foram tomadas, enfim, temos alguns focos, mas, né, estamos, digamos assim, conseguindo enfrentar. Elemar, Sim. né, é o dia do trabalhador e da trabalhadora rural, e esse é um pouco, né, o motivo aqui do nosso encontro. E, evidentemente, quando nós colocamos, né, trabalhador, trabalhadora rural, vem todo o mundo da agricultura, né, na nossa cabeça, e não pode deixar de ser assim, e vem também o tema, evidentemente, do que está, né, mais preocupando a nossa região, não, o Estado, porque são 380
são 391 municípios, se não me engano, por emergência hídrica, né, que decretaram situação de emergência, segundo a FAMURS e a Defesa Civil do Estado, né, 391 municípios. Desses, né, tem 380 e poucos que estão em emergência hídrica, daqueles que participam aí do Estado, enfim, como um todo, 77% dos municípios do Estado, uma seca que não se via desde 2012, segundo, né, o que se tem registrado, né, e uma perda muito grande para os agricultores, enfim, uma perda aí para os produtores também, mas, né, no dia do trabalhador rural e da trabalhadora rural, na nossa homenagem aqui a esses que, né, produzem o alimento, né, que chega na mesa dos brasileiros e chega boa parte da produção do mundo inteiro, né, a nossa homenagem aí, mas também a nossa preocupação com esse momento que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, né, de uma estiagem muito grande. Não é isso, companheiro Elemar? Pois é, isso aí, em primeiro lugar, né, nossa homenagem, né, a todos aqueles que, né, trabalham com, né, botam o seu esforço, a sua dedicação, né, na agricultura para a produção de alimentos, né? O trabalhador e a trabalhadora rural, né, tem nesse dia, então, ou de hoje, o 25 de maio, aí, o seu dia, né, e muito merecem o nosso reconhecimento, né? E esses agricultores, né, eles enfrentaram duas situações de dificuldade muito grande, né? A pandemia, né, o Covid, e também essa estiagem, né, que foi uma estiagem, vamos dizer assim, atípica pela longa duração, né? Fechamos praticamente 6 meses de déficit hídrico, né, de pouquíssima chuva, né, em praticamente todo o estado, né, que atingiu aí, e a nossa região, né, como é sabido, a área da agricultura familiar sofre muito quando há déficit hídrico, né, pelas características de solo da nossa região, né, de solos rasos, pedregosos, né, ou bastante arenosos, que tem pouca capacidade de reservação de água, né? Então, é terrível, né? Mas mesmo assim, Malune, né, os nossos agricultores na região têm até se reinventado, né, com o Covid, né? Achando formas de vender a sua produção, de cestas entregues nas próprias casas né, de quem faz a encomenda, né, uma coisa muito interessante. E aí também a tecnologia ajuda, né? A tecnologia ajuda a fazer as encomendas, enfim, e tal, né? Então, eu que acompanho algumas dessas organizações, dessas cooperativas, né, tenho visto um esforço grande desses agricultores de continuar fornecendo, então, alimentos, vamos dizer assim, sadios, né, para a nossa população da região, né? Mas a seca, assim, né, logicamente que afeta, né, afetou demais, né, toda a produção, né, e é um problema recorrente, né? Todos sabemos que em períodos aí é um pouco bíblico, né? 7 anos aí de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, né? Depois de um período, né, de bonança também, né, de nós passar por, né, logicamente não 7 anos, mas 2, 3 anos aí de déficit hídrico, né? Bom, aí, né, quando o senhor foi prefeito aqui, né, em Pelotas, e eu fui seu secretário de Desenvolvimento Rural, desenvolvemos ações interessantes nessa colônia de Pelotas, né, de perfuração de poços artesianos, né,
Colônia Osório, onde é que mais de 100 famílias, até hoje, Marrone, né, são abastecidas por aquela rede da água da Colônia Osório. Também a rede lá da Colônia Maciel, você te lembras também, né? E foi um programa muito interessante do governo do estado, na época do governo Olívio, o RS Rural, né? Que então, vamos dizer assim, né, botou recursos, aportou recursos e parcerias com os municípios, né, estado, parcerias dos municípios, né, então na perfuração de poços, na construção de pequenos açudes, pequenas bebedouros aí, né, então são obras estruturais, né, que são necessárias de serem feitas, né, a quem está à frente das prefeituras, né. Então, Pelotas aí, né, e também na tua gestão, né, foi levado água para o Monte Bonito, você te lembras bem, né? E Monte Bonito, Marrone, tem muito mais moradores que muitos municípios do Rio Grande do Sul, né? Só o Monte Bonito tem mais de 3.000 pessoas morando lá, que são beneficiárias de água potável, né? E também para Z3, que é a área rural também, né? Então, na sua gestão aí, né, se nós computar tudo aí, são em torno aí de 5, 6 mil pessoas, né, que, vamos dizer, em termos, né, foram, vamos dizer, se garantiu o abastecimento da água, né? Então, sim, isso dá uma condição para aquelas pessoas que moram no meio rural de terem ao menos água potável, né, de terem ao menos água para seus animais, enfim, né? Então, essas obras estruturais são muito necessárias, né? Infelizmente, né, assim, nos últimos anos, né, a agricultura familiar perdeu muito do seu apoio, né? O MDA foi extinto, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nem, né? E, na sequência, também aqui, o nosso governador achou por bem acabar com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, hoje, os pequenos agricultores, a agricultura familiar, tem problemas de interlocução sérios, né? Tem que buscar lá na Secretaria da Agricultura, que sempre foi reconhecido como dos grandes proprietários e dos grandes pecuaristas, né? Lembramos lá o conflito que foi quando o Olívio ganhou a Expo Inter, né, para os pequenos agricultores se fazerem presentes, né? Então, hoje, os agricultores familiares têm que buscar lá algum apoio, né? Então, só agora, bem recentemente, que o governo do estado aceitou constituir lá uma comissão, né, de combate aos efeitos da estiagem, né, com algumas ações e tal, tímidas, né, mas bastante pouco, né, frente a essa realidade desafiadora, né? Eu vou aproveitar aqui, né, os dados, né, que nós temos aqui da nossa assessoria técnica, da nossa bancada, né? A safra de 19-20 e a estiagem, né? Então, dessa safra, nós temos 50 mil agricultores, né, que participaram do programa Troca-Troca de Sementes, né? E que envolvendo aí 391 municípios, que eu me referia, né? Desses, então, nós temos aí mais ou menos aproximadamente 150 mil hectares de plantio, né? Ou seja, isto é a base da alimentação, né? Inclusive para as outras cadeias produtivas, do frango, do suíno, do leite, né? Um impacto muito grande. E uma das reivindicações, né, que foram colocadas para o governo federal, para o governo do estado, foi, né, a anistia desse programa, né? Segundo, as perdas, né, que hoje
a própria Conab está falando, né, que nós devemos perder aí de 30% a 40%, a Emater coloca aqui mais especificamente por cidade, né, em Pelotas uma redução de quase 70% da área desse milho, enfim, né, Bagé 55%, Santa Maria 65%, aí vai, Juí, Santa Rosa e tal. Então tem a Emater acompanha, né, o território gaúcho como um todo e a produção, né, por óbvio, aqui no nosso estado. Então, desses temas, né, que, segundo, né, foi pedido também uma prorrogação do pagamento dos financiamentos do FIAPER Funterra, né? Também foi solicitado ali para o governo do estado. E o governo acabou anunciando algumas medidas, né? Ainda que tímidas, mas anunciou. E nós, durante a pandemia, que suspendeu também as aulas, né? Nós tentamos fazer com o governador uma ajuda cruzada para ajudar na estiagem com os recursos da merenda escolar que não estavam sendo, né, que foram suspensas, né, e que o governo, então, pudesse comprar da agricultura familiar a sua safra, o pouco que sobrou, para ajudar e tal. Tu falava aí da comercialização, que é sempre tão difícil para o agricultor, né? E o governador comprou 22 ou 23 milhões de reais em cestas básicas do Atacadão, né? Isso gerou um descontentamento muito grande da agricultura familiar, né, dos assentados, enfim, todos aqueles que tinham essa expectativa de vender, né? E acabou que o governador disse, não, 4 milhões vão ser comprados pelas diretoras das escolas, não perecíveis, aí vão comprar nas regiões, etc. Essa política não é a primeira vez que a gente, né, executa ela no estado do Rio Grande do Sul. Como diz, de 7 ou de 6 ou de 7 em 7 anos, nós enfrentamos uma estiagem. Aliás, se inverte a coisa do lado dos pescadores, né? Tu citava aqui a Z3. De 7 em 7 anos, a gente tem a lagoa bem salgada e acaba, né, que os nossos pescadores aqui do estuário, São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, acabam se beneficiando, tendo uma boa safra de camarão e tal. Então, essa política, né, no estado do Rio Grande do Sul, tu que acompanhou desde o governo do Olívio, né, tu citava aqui o nosso governo aqui em Pelotas, das ações que foram feitas, que todo mundo, né, de uma certa forma, assim, fez aquela de São Tomé, duvido, né, só acredito vendo, era impossível levar água para a zona rural, era um desleixo, né, com as populações rurais que cresciam, os distritos e tal. A colônia Z3 tinha quase 5 mil pessoas, 5 mil moradores, né, na época, e Sim. Tinha o poço artesiano que dava uma água enferrujada. Coitada das meninas da Z3, lavava o cabelo, já saiu com o cabelo duro de tanto ferro, ferrugem. As donas de casa reclamavam que a roupa ficava enferrujada. E pior, a produção, né, e o preparo do pescado ali na Z3, né, começou a sofrer restrições por parte da fiscalização sanitária, porque a água não era, né? E assim era no Balneário dos Prazeres, aqui, no nosso famoso Barro Duro, também não tinha água, né, potável, que nem o restante da cidade. E a gente mostrou que com a parceria com o governo do estado, né, com os financiamentos, com o órgão, né, que nós aqui, felizmente, é municipal, o SANEP, que é o nosso órgão de saneamento, enfim, nós conseguimos, né, fazer essa infraestrutura, né, para a vida humana e também para o processo produtivo. Então, Alemar, como é que está hoje, né, essas ações aqui no governo do estado? Nós lá na Assembleia a gente tem, né,
puxado assim através de grandes temas. Olha, nós estamos numa pandemia, suspenderam as aulas, né? Então vamos comprar merenda, vamos comprar dos agricultores, que aliás tem até legislação que tem que comprar 30% da agricultura familiar, etc. Mas no momento de emergência, inclusive o governador não tem nem preocupação, não precisa nem fazer licitação, pode comprar direto da agricultura familiar, beneficiar os nossos agricultores, né, numa ponta e atender a fome, né, durante essa pandemia, para quem perdeu renda, perdeu emprego, enfim. Comenta um pouco para nós aí sobre como é que tem sido a história aqui no Rio Grande do Sul, né, e como é que está sendo hoje aqui para atender essa crise hídrica, né, essa seca, né, essa estiagem brava que nós estamos vendo. Porque o governo federal, eu me lembro, aqui no início do ano, quando a ministra, ainda nós não estávamos no isolamento e tal, a ministra veio ao Rio Grande do Sul participar de uma solenidade da abertura da safra e tal, e não falou absolutamente nada sobre o socorro aos agricultores, socorro ao sistema produtivo do Rio Grande do Sul. Mas assim, né, a nível federal, os empréstimos dos agricultores, né, sejam pequenos, médios e grandes, já há vamos dizer assim, uma decisão, uma deliberação, né, de renegociação. Né? Os financiamentos de investimento, a parcela que já venceu, ou que irá vencer neste ano, é jogada para a última prestação do financiamento. E todo o financiamento de custeio, ele pode ser renegociado em até 6 anos, se não me engano, ou talvez até 7, né? Então, uma medida aí que o Banco Central tomou que é interessante, né? Que dá uma perspectiva para o setor, né? A nível do Estado, deputado, que aí a coisa está bem mais complicada, né? Porque a única medida assim que foi anunciada, né, foi uma prorrogação dos financiamentos do FEAPER até o fim de maio, né? Mas maio já é essa semana aí, até o fim de semana, né? Então, do FEAPER, do Funterra e tal, né? 31 do 5. Isso lá, sim, esse ano agora, né? Isso no início da pandemia, né? Tal, muito mais que foi tomado ali com vistas à pandemia, né? E como me referi antes, né? Infelizmente a nossa capacidade de interlocução com o governo, né, setorialmente, né, da agricultura familiar, não está nada fácil, né? Mas o que aconteceu de concreto foi que essa compra emergencial aí que o governo fez para cestas básicas, né, e não comprou nada da agricultura familiar, né, trouxe uma reação muito forte de todos os setores, seja da Via Campesina, do Movimento Sem Terra, da FETAG, da FETRAF, enfim, todos se uniram e foram para cima do governo cobrando, né, uma atitude, né, porque que justamente como o senhor falou, né, que tinha possibilidade, não precisava fazer um processo licitatório complicado, demorado, né, em função da emergência, né, por que não comprou da agricultura familiar? Né? E isso trouxe um constrangimento ao governo. Né? Então, se estabeleceu uma mesa de conversação. Até hoje de manhã teve a reunião também, novamente, né? E o que está deliberado assim? Irá se comprar, então, agora uma parte da agricultura familiar, 30% da próxima compra, né, que o governo fará para essas cestas, que, na verdade, são recursos, né, da educação, né, de compra né, para a merenda, mas como não tem presença dos alunos na escola, né, as cestas são distribuídas. E aí eu quero ressaltar que o nosso prefeito, Mauro Nolasco,
já implementou essa medida antes do governo tornar isso possível legalmente, entende? O nosso companheiro Mauro teve coragem, ousadia, né, e visão, né, Claro. e fez essa distribuição logo no início aí tal, né? Eu até achei muito interessante, assim, achei um gesto muito legal por parte do nosso companheiro Mauro, né? E depois o governo foi sendo pressionado e aí baixou, então, uma instrução normativa que possibilita isso, né? Então, o que está posto agora é o seguinte, né, que né, eu não tenho o resultado dessa reunião de hoje, né, mas está tudo assim se desenhando para que haja uma compra da agricultura familiar nas regiões, né? Nós aqui, a nossa é a 5ª Coordenadoria Regional da Educação, né? Então vamos ter aqui compra para a agricultura familiar, né? Então esse é um avanço, né? O que mais está se pleiteando, né? Que o governo dê anistia total, né, ao troca-troca, né? Como o Tarso Genro fez lá no nosso governo quando enfrentamos uma seca, né? Isso aí, vamos dizer assim, para o governo não é tanto dinheiro e como é que bem frisaste, né? O troca-troca é um programa que está né, perto aí de 400 municípios no Rio Grande do Sul, né, principalmente o milho, né, que é a base aí da produção de suínos e aves, enfim. Né? 50 mil agricultores, né? Né? Então que o governo anistia, né, a dívida, porque a maioria, né, colheu pouco, quase não colheu, né? Então nós temos que agora ter uma visão, deputado, né, da próxima safra, né? Temos que pensar a próxima safra, né? Então a anistia do troca-troca é importante, porque isso significa que o agricultor, uma sobrinha de dinheiro para o agricultor para comprar um adubo, enfim, e tal, né, do que ele pagar uma coisa que ele não lhe trouxe resultados, né? Então, essa aí está posto, né? O governo do estado tem aí tomado alguma iniciativa com municípios de convênios aí para pequenos açudes, é verdade, né? Mas agora, bem recentemente também, né? Bom, enfim, e aí uma outra coisa muito importante que se coloca nesse momento é o papel do Estado, né? É toda a nossa discussão, que estamos hoje vamos dizer, numa dificuldade muito grande, né? Mas acho que essa pandemia nos mostra quão importante é o papel do Estado, né? Então, aqueles, né, que acham que não precisam do Estado, né, acho que o que seria se não houvesse um SUS aí, né, nessa hora e tal, né? Então, nós estamos propondo, né, que o governo federal, que tem mais recursos, né, entre em campo com o programa de aquisição de alimentos, faça compras substanciais, né, da agricultura familiar. E aí eu vou exemplificar, assim, para entendimento, o que acontece no leite, né, que aí eu acompanho uma cooperativa, a Copar de São Lourenço, né, bem de perto, né, e tenho, né, a queda do consumo, deputado, está caindo assim rapidamente, né? Então, os grandes laticínios tentam antecipar o cenário, ou seja, já pagar menos para o agricultor agora, que ainda tem um certo consumo, para formar lastro, para logo ali adiante, né, vamos dizer, para ter lucro, enfim, toda uma estratégia para continuar tendo lucro e não dividir um pouco, né? Então, nessa crise, pagar menos para o produtor de leite, deputado, é uma coisa que desanima o agricultor tremendamente e muitos abandonam a atividade, né? Então, as cooperativas estão sendo duramente pressionadas, porque aí se reúnem, tem o conselheiro, enfim, né? Tem aí os órgãos que,
né, conversam, né, as grandes indústrias e também as cooperativas, né? Eles estão tentando fazer com que todos baixem o preço do leite, né? E nós estamos lutando para não baixar o preço do leite, para continuar a atividade, que é importante e tal. Como é que poderia ser uma ação eficaz do governo, né, federal, fazer uma compra substancial de leite em pó, né, das cooperativas, e jogar esse leite em pó na distribuição para aqueles que estão passando fome, né? Então, isso seria é uma medida agora mais do que necessária, né? E os movimentos, né, da agricultura familiar estão trabalhando, né, nessa direção, mas, como você bem disse, né, a ministra, né, acena com muito pouco, ou quase nada, né? Então, o governo, o que fez, deputado, até agora, né? Alguns projetos de PA que são elaborados, vamos dizer que foram elaborados no ano passado e que tiveram aprovação, só para entender, a nossa região, em 2019, só um projeto de PA foi aprovado para a venda, né, da agricultura familiar com doação simultânea, que foi o projeto da Cooperativa Sul Ecológica para distribuição nas comunidades carentes de São Lourenço. Mas outras cooperativas, né, entre elas a CAFSUL, tiveram projetos aprovados, mas não tinha recurso. Então, o governo federal, até agora, de concreto, né, o que fez? Diz, bom, esses projetos foram aprovados ano passado, agora vão ter recurso, né? Então, já é alguma coisa, né? Mas seria necessário, como eu disse, né, jogar um recurso maior aí, né, no caso do leite, para o Rio Grande do Sul, né, que são muitos pequenos produtores ainda que produzem leite, né, e fazer compras grandes, né, para não pressionar o preço para baixo e desestruturar toda uma cadeia que já encontra tantas dificuldades, né? Então, é um exemplo, né, do que o governo poderia fazer, né? Meu microfone aqui ficou fechado. Fico... Né, que o governo federal tem os instrumentos, né, inclusive para o socorro dos estados agora na pandemia, para o socorro, né, dos desempregados, dos informais, etc., né? As pessoas, às vezes, têm uma noção distorcida de que, e o governo, às vezes, faz questão de dizer que é assim, né? Que o caixa do governo é como a casa da gente, se não arrecada, né, se não ganha com o seu trabalho, etc., não tem dinheiro. Não é verdade, né? A particularidade dos estados nacionais autônomos é que eles podem emitir moeda. Essa emissão de moeda, evidentemente, vai gerar uma dívida, né? Claro. Ele vai pagar ao longo prazo com a sua produção e etc. Mas ele pode, né? Ele tem crédito, digamos assim, ele tem capacidade para, num momento de crise, salvar a nação, porque salvar os empregos, salvar as micro e pequenas empresas, né? Inclusive médias empresas, porque senão, quando nós voltarmos da pandemia, né, não vai ter pedra sobre pedra, né? Então, assistir os trabalhadores desempregados, ter um mínimo, uma renda básica, né, como foi implementada, não é aquela de R$ 200 que o presidente queria, né, propor para as pessoas que tivessem dificuldade, né? E o PT propôs, evidentemente, que fosse um salário mínimo, né, uma dignidade, um salário mínimo durante esse período. E acabou ficando, né, R$ 600 por indivíduo, por CPF, mas pode chegar a R$ 1.200, né, se for um casal, ou se a mãe for chefe de família, ela pode receber, né, também os R$ 1.200. Quer dizer, o Estado Nacional,
né, o governo federal, sempre quando tem uma seca, sempre quando tem uma enchente, sempre quando tem uma tragédia, a Defesa Civil Nacional, inclusive, aciona, ela compra ela requisita da Conab esses estoques, né, que a Conab compra, né, no atacado, assim, que o governo federal compra, para salvar daqui e dali, e depois faz essa distribuição. E o que nós vimos até agora é que o governo federal não mexeu uma palha, né, sobre isso, sobre a seca no Rio Grande do Sul, e eu acho que também pouca cobrança, né, do nosso. Eu tive aqui na reunião da Zona Sul com os prefeitos, né, o nosso presidente aqui, o prefeito Henrique de Arroio Grande, manifestou bem ali, né, o desespero aqui dos prefeitos que estão carregando água de camburão, de caminhão-pipa, para levar para as comunidades que não tinham água para beber, os animais morrendo e tal, e sem nenhuma iniciativa aí do governo federal, e o governo do estado também, então, com esta timidez, digamos assim. Estão acompanhando aqui a nossa live, nos fala lá o Scapini, né? Nosso companheiro, boa noite, Scapini. O Elton. Falando o seguinte, que no governo do Tarso, né, somente a Secretaria de Desenvolvimento Rural investiu 206 milhões em ações de emergências, né, em 2012, naquela época. Né? E até agora nós não vimos um centavo do governo do Estado, né, nesse momento. Também nos fala aqui, nos reporta aqui, né, o companheiro Demilson, ele diz o seguinte, hoje a Comissão de Agricultura da Assembleia fez reunião onde o secretário Kovács participou e não trouxe nada de novo, os agricultores ainda estão esperando a anistia do troca-troca de semente e as prorrogações das dívidas junto ao FEAPER e o Funterra, né? Falta sensibilidade aí do governo, falta compromisso social, né, com os agricultores, com esses, né, mais de 50 mil famílias no estado do Rio Grande do Sul, isso deve importar aí, né, bem próximo de multiplicado por 5 aí, né, nós temos um contingente expressivo, né, de pessoas que estão enfrentando este drama junto com o drama da pandemia. E é engraçado porque o governo diz o seguinte, que por exemplo, né, o cartão emergencial que ele pode ser requisitado lá na Covid-19, né? Não assistir os agricultores de forma direta, né, ou colocar tudo na vala, vai tudo lá para a vala comum da Covid. Não é assim, né? Nós temos que ter, né, um programa emergencial aqui para socorrer, né, os agricultores que estão nessa situação, enfrentando aí essa seca, né? Bom, esse do emergencial do Covid, né, deputado, dos R$600, os agricultores ficaram de fora, né, apesar lá no Congresso ter sido aprovado uma emenda, né, incluindo agricultores, pescadores e outras categorias, né, o presidente vetou, né, então os agricultores, vamos dizer assim, não são beneficiários do programa emergencial, né, dos R$600, né? Eles não se enquadram, né? Apesar de um ou outro estar conseguindo acessar, mas a regra geral não podem acessar esse recurso, né? Então, mais um exemplo, né? Eu acho que outras ações também, né, que nos deixam muito preocupados, né? Falaste antes, assim, um pouco também, os pequenos empresários também, né, deputado? Foi criada uma linha de financiamento para as pequenas empresas e microempresas, só que ninguém está conseguindo acessar. Em primeiro lugar, né, não foi estruturado, não foi pensado como programa, né? Foi simplesmente jogado e quase nenhuma instituição bancária se dispôs, né, porque não há um fundo garantidor
que seria a medida correta para esse tipo de crédito, né? Antes de lançá-lo, pensar num fundo garantidor, para que os agentes financeiros que operassem, né, pudessem trabalhar sem já pensar no risco, né? Então, tudo é jogado agora para a cooperativa de crédito ou o banco lá na ponta. Bom, se o cara não pagar, o prejuízo é teu, né? Então, você coloca 1000 dificuldades e ninguém está conseguindo acessar, né? Então, mais um exemplo, né, de um programa que seria extremamente, vamos dizer assim, garantidor das pequenas empresas continuarem vivas, né, nesse momento. Disso que se trata agora, né, deputado, de nós ficarmos vivos, né? Nós, como pessoas em casa, né, quem puder, quem precisa sair se cuidando com máscara e tal, mas também ficar vivo a nossa economia, né? A nossa economia também pode ficar viva, né? O nosso agricultor tem que ficar vivo enquanto produtor, né, de alimentos e tal, né? É isso que nós temos que pensar, né? E aí que vem o problema, né? Pouco está se gerando programas, né, factíveis que chegam na ponta, né? Nesse sentido, né? Então, muita pequena empresa, microempresa, está fechando as portas porque não está conseguindo acessar, bom, está dispensando seus funcionários, enfim, e tal, e vai fechar, né? E que são empresas que não estão pedindo muito dinheiro, né? Estão pedindo, vamos dizer assim, o recurso, para nós até pode ser significativo, mas em termos para a nossa economia, não é, né? Vamos dizer assim, a maioria das empresas aí não pediria mais do que 20 mil reais, né, de socorro nesse momento e tal, entendeu? Mas ninguém está conseguindo acessar, né? É uma grita geral, né? Tomara que o governo aí, né, ache a fórmula, né, que no meu modo de entender passaria por um fundo garantidor, né, alguma coisa assim que não colocasse tantos, vamos dizer assim, né, restrições, né, e, enfim, os bancos não querem emprestar esse dinheiro, né, deputado, porque o risco é evidente, né, claro que há risco, né, mas aí temos que pensar como uma nação, né, nós precisamos ter empresas vivas, né, para que vamos deixar fechar uma empresa? Todos nós sabemos como é difícil abrir uma nova empresa, iniciar do zero, né? Isso envolve know-how, isso envolve desprendimento de quem toma a iniciativa, né? Enfim, né? Bom, essas empresas que estão abertas, né? Tudo, essa energia já foi despendida, né? Vamos agora dispensar essa energia, né? Mas, sei lá, né? Talvez o nosso ministro deu a linha, né? A preocupação não é com as pequenas empresas, mas é com a grande economia, né? E tal, né? E acho que aí nós entramos de novo num parâmetro civilizatório, né? E tal, quer dizer, e hoje nós estamos, né, homenageando o trabalhador e a trabalhadora rural, aqueles que produzem, né? Que fornecem alimentos em cadeias curtas. O que é isso, né? Que vendem em feiras livres, que vendem próximo a nós, né? Mas parece que isso tem pouco valor no Brasil, né? Onde é que só se vê as cadeias longas, né? Que passam por cadeias agroindustriais, né? Dos grandes frigoríficos, né? Que estamos no problema do Covid em Lajeado, em Passo Fundo, nos frigoríficos aí das grandes empresas e tal, né? Mas nesse momento, né, assim, é muito importante, né, nós termos né, presente, né, na produção agrícola as cadeias curtas, a sua importância, né, e também das pequenas empresas, né, como a sua importância no tecido social, né, quer dizer, o município que nem São Lourenço, né, 100 desempregados em São Lourenço é um baque para a economia muito grande, né? É tremendo, isso aí influencia tremendamente, né? Então, infelizmente, né,
essa pandemia nos pega também com uma visão de governo muito problemática nesse sentido, né, deputado? Elemar, desde o início, né, desse processo, nós temos visto o exemplo das nações ao longo, né, a experiência de todos aí ao longo, né, por todo o planeta, né? E ficou muito claro o papel, né, do Estado, né? Quem responde pela França é o Macron, quem responde pela Alemanha é a Angela Merkel, quem responde lá pela Rússia é o Putin, e assim, né, o Trump, e assim sucessivamente, os chefes de Estado, né? E não e vimos, né, no processo todo, inclusive o mais liberal de todos, o governo americano, né, a economia americana, que é a mais liberal do planeta, colocou 2 trilhões ou mais do que isso de dólares para segurar a economia, né? É certo que nós já experimentávamos também uma crise econômica profunda, né? Aqui no Brasil, nós já estávamos, né, nada daquilo que esta promessa, né, desde a derrubada da presidenta Dilma, né, quando fizeram aquele golpe sem nenhuma motivação, né, veio o tema da voltei, Helena. Oh, voltou. Tecnologia é bom, mas de repente eu toquei em alguma coisa aqui e fui embora. Mas eu Eu fiquei dizia, sem né? saber o que fazer aí também, já estava. Desde o início, né, que tem esse debate, olha, vai parar, né, todo mundo vai parar e tal, vai se isolar e tem que ter uma forma, né, de garantir a sustentação das pessoas, né? Aqui o pessoal diz, os brasileiros querem ir para a rua. Não, todo mundo quer se preservar. Agora o sujeito sai de manhã para trabalhar para poder comer de noite, né? Então, evidentemente que tem que ter. E é uma crueldade, porque imagina num momento de angústia com a pandemia, né? Consigo e com os seus, ainda preocupado com o seu tema econômico, né? O sujeito que construiu ali a sua loja e tal, tem, sei lá, recebeu de herança do pai, que foi a vida inteira, construiu aquilo, né? Construiu ali o seu negócio, né? E vai ver tudo isso ir embora por água abaixo em 60 dias. Né? É É duro. duro, é duro. O sujeito vai para a rua, né? Não é armado, como diz o Bolsonaro, né? O sujeito tem que ir armado para a rua. Não, o sujeito tem que ir armado do seu espírito de sobrevivência, né? Que é Claro. o seu negócio, etc. Então, o que está acontecendo aqui nesta pandemia como eu disse no início, né, as manchetes internacionais de um presidente que atenta contra a vida da sociedade do seu país, entendeu? Atenta contra a integridade física das pessoas, né? Não corresponde a Organização Mundial de Saúde, ele debocha e trocou 3 ministros, né? 2 ministros, um terceiro ministro, né? E quer tocar-lhe um remédio goela abaixo da população que até, né, foi suspenso aí
os testes com essa tal da cloroquina. Então, nós estamos vivendo o pior dos mundos aqui no Brasil para o enfrentamento da Covid e o enfrentamento dos problemas localizados, como é o tema do Rio Grande do Sul, né, que é o tema da seca. Né? Então, falta a política pública do governo e ao invés, né, da gente direcionar a nossa energia para cobrar do governo federal que implemente, a implementação dessa renda básica tem sido um martírio para as pessoas que estão precisando. Né? O governo, ao invés de usar a rede, né, do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que existe em todos os municípios, que as prefeituras cadastram, sabe quem é os pobres, quem não é, né? Vão inventar um aplicativo da Caixa, uma confusão, e botou a isca de R$600 na porta das lotéricas, na porta da Caixa Econômica, uma isca para as pessoas se contaminarem, para se aglomerarem, se contaminarem. Né? Então, é um momento muito cruel que nós estamos vivendo assim, né? E agora escancarado para a sociedade brasileira o que era aquela reunião ministerial, o que né, parecia uma mesa de amigos num boteco, vendo como é que cada um vai levar vantagem na escuridão. Quer dizer, enquanto eles não estão se dando conta, vamos tocar fogo aqui na floresta, vamos acabar com o meio ambiente, etc. E o outro, né, enquanto eles estão dormindo, os governadores vieram aqui, nos abraçaram, dançamos junto, e nós botamos uma granada no bolso dos inimigos. Então, os governadores, os prefeitos e os servidores públicos da nação são os inimigos. Inimigos de quem? Inimigos de quem? Né? Inimigos, claro, nós somos inimigos, sim, desse capital financeiro, né, que beneficia e que traz essa marca triste para o nosso país, onde 6 brasileiros têm o equivalente a que tem os 100 milhões de mais pobres, uma desigualdade, e chega no momento desses, né, para atender, né, para socorrer em políticas públicas a economia, né, vão deixando, e mesmo assim, empréstimo, para quem parou de produzir, como é que o sujeito vai pegar um empréstimo? O sujeito tem que pegar dinheiro a fundo perdido, para quê? Para sustentar sua folha de pagamento. É isso, né? Sustentar a folha de pagamento, etc., e ter um girozinho ali para pagar o aluguel, né? Para pagar, enfim, a infraestrutura da sua empresa, do seu negócio. Não, o governo simplesmente vira as costas, olha, quer, corre atrás aí do empréstimo bancário submetido a esse juro, etc., né? E o que vai restar para nós depois dessa pandemia, se nós formos num ritmo desse, né? Pois é, deputado, acho que essa é uma questão interessante. O que vai restar? Uma questão interessante, assim, né? Porque nós, enquanto país, né? Porque de nação nós ainda estamos longe, né? Do conceito de nação, né? De um povo incluso, né, participativo da vida social, econômica, enfim, bom, mas, né, essa pandemia, se nós tivéssemos uma liderança à frente do país, nós poderíamos sair dela, né, com um salto, né, de civilizatório para o nosso país, sem dúvida, né? Países como a Alemanha, Japão, que foram arrasados por guerras, se reergueram como? Né? Se reergueram com pactos sociais, né? Com lideranças, né? Que souberam dar um norte para esses países, entende? Nós, infelizmente, se não fossem os governadores e prefeitos, em sua maioria, né, que estão garantindo o mínimo de controle para essa pandemia, seria um desastre total, né? E, bom, nós vamos sair, infelizmente,
mal dessa história aí, provavelmente, é continuar esse cenário, né? Se continuar o cenário de restrição de crédito para os pequenos, médios, né? De dificultar a vida do agricultor ao extremo, né? Que ele vai se inviabilizando, né? Pega o caso do produtor de leite. Se o preço do leite baixar aí 20, 30, 40 centavos por litro, né? Aqueles que são produtores que nos veem e participam, né? Os técnicos que trabalham com os produtores sabem disso, né? Uma grande parte vai parar, porque né, ele já está lutando contra todas as dificuldades agora da estiagem, né? Está fazendo das tripas coração, como se diz, né? Levando água de balde para suas vaquinhas, né? Dando um jeito e tal, né? Vai ter que conviver aí com, né, um preço lá embaixo, né? Como disse, né? Coisas que poderiam ser amenizadas, né? Em grande parte por intervenção do governo, né? Como o governo interveio aqui no pêssego, deputado, né? Que o senhor sabe bem, 2008, 2009, que as indústrias queriam dispensar aí grande parte daqueles pequenos, né? Numa alegação totalmente absurda, né? Que os pequenos que estragavam o setor porque não tinham qualidade, né? Que nós tínhamos que se equiparar com a Argentina, tínhamos que ter a mesma qualidade da Argentina, né? A Conab interveio em compras e imediatamente o setor retrocedeu, né? Não é que a Conab comprou 2 milhões de lata num universo de quase 50 milhões de lata, né? Só para nós também enxergar o parâmetro, né? Mas o fato das indústrias da região sentirem que o governo estava presente, mudaram de atitude, né? E assim também eu tenho certeza que é no caso do leite, né? Se o governo entra em campo comprando leite em pó, né? O setor ele passa a ter uma outra atitude, né? Então são exemplos aí, né? De como o governo poderia ajudar para nós sair vivo, né? E melhores desse processo, né? Mas temo, né, deputado, que talvez nós saiamos desse processo, sei lá, em frangalhos, né? Literalmente em frangalhos, porque muitas pequenas empresas vão ter fechado, vão ter cerrado as portas, e também aqueles que nos veem, né? E com quem nós falamos, tem a questão psicológica, né? As pessoas ficam doentes, né? O pequeno empresário ele está numa tensão tremenda, né? Quer dizer, se ele vai ter que fechar, como é que fica a cabeça desse cara, né? Estou vendo meu amigo Rolf Akbart, economista lá do Chile. O Rolf trabalha na FAO. Um abraço, Rolf, né? Meu querido amigo, né? Um abraço também, Rolf. Podíamos mandar aqui pelo chat um briefzinho do que está acontecendo aí no Chile, porque outro dia eu vi uma notícia que o povo está na rua. O Rolf é economista, não sei, estou me arriscando aí, Rolf, falando um monte de coisa aí, depois tu me diz aí, tu me corrige naquilo que foi, né? Mas voltando ao deputado, né? Então, as pessoas vão ficar doentes psicologicamente, né? Nós vamos ter vamos dizer assim, reflexos pós-pandemias, né? Em diversos campos, né? Seja na produção, mas também na saúde das pessoas, né? Que poderiam não ser evitados totalmente, não vamos ser ingênuos, né? Mas em grande parte também podiam ser minorados, né? Com um governo que demonstrasse liderança, que apontasse um caminho, né? Olha, pessoal, nós vamos sair desse jeito, né? Isso que não se vê hoje, né? Aí você tem que assistir uma reunião de ministro que, pelo amor de Deus, né? Uma conversa de boteco em nível até melhor do que foi aquilo, né? Então aí você se pergunta, né? Que país é esse, né? Que país é esse? Não, onde é que nós vamos parar, né? Porque, na verdade, tudo isso começou quando se buliu na democracia, né? O golpe foi digamos assim, uma reação à democracia, porque, né,
O PSDB, que perdeu a eleição em 2014, não se conformou com a derrota, pediu recontagem, né? Largou pota-bomba no Congresso, deu no que deu. O Temer com a sua ponte para o futuro. O que era? Não, vamos tirar o PT que vamos resolver o problema da economia. Veio a ponte para o futuro e foi aquilo. Vamos cortar Vamos congelar as verbas da saúde, da educação, da seguridade social por 20 anos. Fizeram a emenda constitucional. Vamos congelar os recursos por 20 anos. Né? E não deu certo. E na sequência, então, não, vamos fazer a reforma trabalhista. Vamos tirar os direitos dos trabalhadores. Fizeram a reforma trabalhista. Também não deu jeito. Vamos fazer a reforma da Previdência. Né? Vamos sonegar a aposentadoria dos trabalhadores e tudo vai ser resolvido. Também não resolveu. Né? Entramos em 2020 com a economia em frangalhos. Né? E agora chegamos na pandemia. A saída, né, das crises, é importante que se tenha liderança, né, que se tenha coesão, que se trate, né, de se coesionar. Hoje nós estávamos vendo aí o exemplo da Argentina. Estava lá sentado o prefeito de Buenos Aires, que é o segundo político líder mais importante da Argentina, junto com o presidente, são adversários políticos, sentados juntos, né? Como foi feito na Itália, como foi feito na França, todos os países, as lideranças políticas se unificaram para atender a Covid e, bom, como é que a nação vai sair depois, né, da crise? A Alemanha, o Reino Unido, né, saíram reconstruindo, evidentemente com apoio financeiro internacional, mas saíram reconstruindo e incluindo, né? Daí veio o trabalhismo, daí veio as leis sociais, etc., né? Toda a social-democracia, com medo do comunismo, né? Acabou gerando sociedades com inclusão social, com grandes investimentos em infraestrutura, em educação, enfim, né? E o que se avizinha é a necessidade que nós vamos ter, e isso, né, é um debate internacional hoje, de que nós vamos precisar de uma renda básica para todos os cidadãos, para poder a economia continuar funcionando, porque não só para a economia continuar funcionando, para poder as pessoas continuarem vivendo, né? E o sistema continuar funcionando porque sem uma renda básica, como tu disse, né, sem desempregados em São Lourenço, faz a diferença. E veja, o Guedes está atuando, ele tirou, nessa canetada que ele deu com o apoio dos governadores, isso que indigna mais, os governadores foram lá bater palma para o Guedes, para congelar o salário dos servidores públicos, né, do Estado, do município e da União durante 2 anos. Um Estado como o nosso, que está há 5 anos sem um reajuste salarial, né, hoje eu vi a notícia, o governador vai pagar o salário de junho só lá em agosto. Né? Então, os governos estão retirando, estão enxugando a economia. O Guedes vai enxugar 130 bilhões nos servidores públicos. Quem vai pagar pela crise são os servidores públicos. 130 bilhões em 2 anos. Ou seja, né, os 20 e poucos bilhões, 35 bilhões aí para pagar os R$600 para 100 milhões de pessoas, né? Os 68 bilhões que vão transferir para os estados, mais os 60 bilhões que vão transferir para os municípios, da onde vai vir o dinheiro? É dinheiro novo? Vão emitir moeda? Não. É dinheiro que vão tirar, né, do salário dos servidores. Se vão tirar esse dinheiro dos servidores, vão enxugar a economia em 130 bilhões. É o recurso que não vai circular mais na economia. Né? Então, esse tema dos salários, ele tem, né, da renda, ele tem um fator estruturante da sociedade que a gente vive.
Uma sociedade sem renda é uma sociedade incapaz de alavancar o seu desenvolvimento, né? Então, é certo, né? Eu penso que nós vamos ter que lutar muito, né? Com Bolsonaro, sem Bolsonaro, né? Nós estamos nessa campanha. Não é possível o Brasil ser governado por aquele time que estava lá, gente, que se apresentou naquela barbaridade daquela reunião, né? Onde só pensam em como vão passar o povo para trás. Como é que nós vamos enganar o povo? Como é que nós vamos, né, enganar a imprensa, enganar a sociedade brasileira e fazer o serviço que nós temos que fazer em nome de quem? De meia dúzia que vai se apropriar da Amazônia, meia dúzia de banqueiros, né? 5 bancos, e venderam aquela do Banco do Brasil. Tem coragem de dizer isso. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI, é uma instituição que vem do Império, é uma instituição da República, né? Como se diz assim, é um lastro que o Brasil tem, né, de segurança da sua economia, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e o sujeito se refere àquela palavrão para se referir ao Banco do Brasil. Mas o que esses sujeitos querem com o nosso país? Uma horda de entreguistas, de antipatriotas. Como é que vão falar em pátria se só fazem, né, só atentam contra o Brasil, né, contra o nosso país? É uma barbaridade que nós estamos vivendo. Então, nós vamos ter que lutar, né? Na saída, nós vamos ter que ter uma estrutura, né, de investimentos do governo federal em infraestrutura, né, na agricultura para recuperar esse setor, né, no conteúdo nacional das empresas capazes de prospectar petróleo, vão abandonar esse projeto que nos desgraçou aqui na nossa região, né, e desgraçou a indústria naval no país inteiro, por simplesmente numa canetada lá que o presidente disse, não, agora não precisa mais conteúdo nacional na Petrobras, desmontou todo aquele processo de desenvolvimento, de retomada do setor naval, que é tão importante para todas as nações, né? Então, nós vamos ter que ter renda básica e mais a necessidade, todo mundo viu agora, durante a crise, a necessidade de um sistema público universal de saúde que possa atender a todos, que não fique discriminando se esse é rico, se esse é pobre, ao exemplo do que aconteceu na Inglaterra, né? O primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, dizia, não, que nem o nosso aqui, isso aí é uma gripezinha, só que lá ele pegou a Covid e foi parar num hospital público, numa UTI pública, quase morreu, se recuperou porque tinha um hospital público para se recuperar. E hoje ele se mudou completamente o pensamento dele. Ora... E foi atendido por um migrante, enfermeiro, que não era inglês. Então, né? Então, eu acho que essas experiências que nós vivemos e a experiência daqueles que seguiram as orientações técnicas, científicas, como Portugal, veja, Portugal do lado da Espanha, bem na Península Ibérica, do lado da Itália, que foram epicentros de crise, e Portugal, né, saiu praticamente ilesa desse processo. Por quê? Porque respeitou a ciência, né? Porque não fez luta política em cima da desgraça alheia, como se faz aqui, né? Como está se fazendo aqui. Então, nós temos que ser propositivo. Na saída da crise tem que ter renda básica, que essa sim será capaz de reestruturar a micro, pequena, média empresa, né? E aí nós retomar o processo de desenvolvimento e apostando sempre em muita infraestrutura e naquilo que é a nossa necessidade, né? A necessidade de energia. Um país não vive sem energia, e energia vital é a agricultura. Então, dia de hoje, parabéns mais uma vez, nossa homenagem aqui aos agricultores e agricultoras, trabalhadores e trabalhadoras rurais, e contem sempre, né, com esta
personalidade aqui da agricultura, nosso companheiro Elemar, que formando aqui da nossa UFPEL na agronomia, né, que trabalhou no estado do Rio Grande do Sul, depois trabalhou no CAPA, né, esse centro de apoio ao pequeno agricultor da Igreja Luterana, uma ação, né, internacional da Alemanha no Brasil, que contribuiu tanto aqui na nossa região para o desenvolvimento da agricultura familiar, né? Tive o prazer de tê-lo como secretário de Desenvolvimento Rural quando fui prefeito, secretário de governo também, né? E agora estava conosco lá na Assembleia Legislativa e nosso pré-candidato aqui também a prefeito de São Lourenço do Sul. Longo currículo, longa luta, né, desse companheiro aí, Elemar, junto conosco. Prazer em ter estado contigo aqui, Elemar. Muito obrigado, viu, pela tua participação, que com certeza sempre orienta, né, o nosso debate, dá essa perspectiva também para os nossos agricultores de que, né, nós vamos precisar retomar os projetos, né, e as políticas públicas de agricultura para o desenvolvimento desse setor. Muito obrigado, Elemar. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra, né, conversar contigo, né, e com teus, né, todos os assistentes, né, sempre é um prazer aí, né, foi uma satisfação trabalhar contigo, né, tanto na prefeitura, bem como também na Assembleia, né, de visão de mundo, né, que eu te respeito muito, né, acho que nós comungamos dessa visão de mundo de uma sociedade melhor, né, mais inclusiva, né, enfim, né, esse é o nosso sonho que nos move, né, na política e também no trabalho nosso de todo dia, né, e mais uma vez, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, que garantem, né, a nossa comida no dia a dia, e mesmo nessa pandemia aí, o deputado tem se esforçado demais aí para continuar produzindo e trazendo a sua produção para a nossa mesa. Obrigado. Então, gente, agradecer também a todos que nos acompanharam aqui, que participaram, que mandaram seus comentários. Muito obrigado pela participação, né? E até uma próxima live aí. Forte abraço, boa noite a todos e feliz dia do trabalhador e trabalhadora rural.